Ele é direto de Ouro Preto, Minas Gerais. Um boy branco me pediu um high five, confundi com um high Hitler. Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é cleptomaníaca. E você provavelmente não deve conhecer parte das histórias que a gente vai contar aqui, porque o processo de educação e informação do nosso país, ele é um processo onde o genocídio cultural é estrutura fundamental para o processo de dominação. Eu estou aqui com dois manos, que eles vão falar a história deles, vão falar os bagulho que eles fazem aqui, e vocês vão ver que não é nem 1% de todo o processo histórico que o povo africano aqui desenvolveu, e que ainda mesmo sendo 1%, ainda assim nos é renegado esse processo histórico. O Douglas é um filósofo, e o Du aqui é engenheiro civil, mas desenvolveu uma pesquisa, uma tese de mestrado, onde dialoga a questão da geologia como um processo fundamental de construção de Ouro Preto e do Brasil como um todo. Bem, mas o Douglas estava me contando uma história sobre o Ouro Preto. Conta aí para nós. Então, o Ouro Preto, né? Isso veio desse processo de pesquisa nosso. Quando você pega o ouro e bota um T no meio do ouro, ele vira outro, né? E aí isso foi um processo, quando a gente escreve umas poesias também, né? Daí teve um momento que veio essa ideia, tentando fazer um poema sobre a cidade, e essa ideia ela ficou adormecida durante uns anos. Até que eu tive o prazer de conhecer aqui o Du e a mina do Veloso, que é onde a gente está, e identificar como que foi esse processo de mineração que ocorreu aqui na cidade de Ouro Preto. E quando a gente se deu conta de quem era responsável por todo o processo de mineração que ocorreu aqui eram africanos, daí essa questão do Ouro Preto passou a fazer real sentido. E aí o que é Ouro Preto, né? É você fazer uma nova referência do preto a partir da história de Ouro Preto, que é, se não a maior mina de ouro da história da humanidade ocidental, que foi em 1700, que negros africanos vieram aqui para essa região, e daqui conseguiram tirar mais de 1.000 toneladas de ouro, e esse ouro nada mais, nada menos, ele bancou a Revolução Industrial Inglesa, e ainda possibilitou a Inglaterra criar o padrão ouro, que é o sistema monetário, que é onde o ouro ele determina o lastro da moeda de um país. Então, se durante um tempo, né, a riqueza do país era representada pelo ouro, esse ouro que representou essa riqueza era, em grande maioria, o ouro que saiu daqui da nossa região. Fazendo outra pergunta, mano, você estava contando a história, como foi o processo, né, de surgimento da cidade. Começa no Padre Farias e vai até a extensão do Passa 10, não é isso? Como é que a cidade foi construída, foi constituída? Então, a cidade, né, qualquer pessoa que já tenha vindo a Ouro Preto, né, que tem um mínimo de conhecimento da região, rapidamente você consegue entender que aqui não é uma região para morar pessoas, né? Porque a formação geológica da cidade ela é muito acidentada. E é muito fácil da gente perceber que aqui era para ser um paraíso ecológico e não uma cidade. Mas por que essa cidade surgiu? Em 1700, quando chega aqui as primeiras expedições, eles vão chegar primeiramente na beira dos rios, então por isso se localizar nesse primeiro momento no Padre Faria e no bairro Antônio Dias, que são bairros que estão na parte mais baixa da cidade. Então essa primeira localização ela vai se dar exatamente porque era o ponto de onde a água rolava o ouro da serra e acumulava ele na beira do rio. Então esses primeiros expedicionários, eles chegam e criam os primeiros povoados na beira do rio para tirar esse ouro que estava facilmente encontrado ali. À medida que esse ouro começa a ser extraído, vai chegando mais gente, né? Então aquilo que se imaginava que poderia ser, sei lá, 10, 5 anos de extração de ouro, isso vira 100 anos de extração de ouro. Então à medida que essa quantidade de material vai sendo extraída, é à medida que vai se formando a cidade de Ouro Preto. E ela só se torna o que é por conta da quantidade imensa de ouro que vai sendo extraído ao longo desse tempo. Então, quando você vê os casarios, né, você vê lá a igreja São Francisco de Assis, que é considerada uma pérola da cultura barroca mineira portuguesa,
aquilo ali só aconteceu devido à grande quantidade de ouro que foi extraída aqui, porque ninguém faria esses monumentos se não tivesse tanta riqueza fluindo aqui naquele momento, né? Então tudo que a gente vê no centro histórico, que é a parte consagrada da cidade, ela só foi possível de ser construída devido ao que aconteceu na Serra de Ouro Preto, que hoje é para a gente um ambiente de preocupação, no sentido que quando as pessoas voltam a povoar Ouro Preto a partir de 1940, isso já fazia aí, sei lá, mais de 100 anos que tinha interrompido o processo de mineração, elas vão exatamente para os ambientes onde aconteceu os processos de mineração. E elas vão morar num lugar que foi totalmente degradado por conta dessas técnicas. E ninguém avisou isso para essas pessoas. Hoje a gente vive um processo de preocupação, de alarme constante, principalmente no período de chuva, porque essas regiões elas continuam funcionando como há 300 anos atrás. A água ainda continua infiltrando no solo e ainda continua provocando deslizamentos, como era feito lá no século XVIII para poder desagregar ouro da serra. Então, a formação da cidade de Ouro Preto ela é uma formação baseada no processo de insanidade, vamos dizer assim. Porque ninguém em sã consciência faria uma cidade em um local como esse, e isso só foi possível graças à febre do ouro. A sua tese de mestrado, Dudu, tem muita relação com o que o Douglas está trazendo. A sua tese de mestrado é um processo, um mapeamento do patrimônio cultural e histórico que não é reconhecido pelo município. Tem como você mesmo fala, tem uma redoma de vidro que envolve o centro. Fala um pouquinho desse seu trampo. Esse trabalho de mestrado ele surgiu basicamente dessa necessidade de mostrar, principalmente, o lema da nossa escola de engenharia aqui é com a mente e o martelo, com mente et malleum. Então, quem estava segurando o martelo era um africano. Então, por consequência, a mente que estava por trás do processo de exploração do ouro era uma mente africana. Então, todo o conhecimento, todas as técnicas de mineração, a gente deve a esse conhecimento trazido, né, que veio com esses africanos. Então, aqui no bairro, desde criança, a gente sempre andou por essas estruturas e ninguém nunca falava pra gente o que era aquilo, por causa desse problema que o Douglas falou de somente o centro histórico ser considerado patrimônio, a parte edificada, né, as obras de arte, tudo que tem lá dentro. E a parte da mineração ficou esquecida, tanto que houve essa ocupação desordenada. Então, a nossa missão é tentar resgatar esse passado minerador do bairro para poder fortalecer a memória desses africanos que vieram para cá, porque todas as técnicas que ainda se usa na mineração, boa parte delas se aprende com essas foram desenvolvidas nesse período pelos africanos. Então, a escola de engenharia vem para Ouro Preto, até a escola de Minas, para poder já aproveitar esse processo que já acontecia aqui, essas técnicas, essa extração de grande quantidade de ouro. Então, cria essa escola de engenharia aqui para poder beber na fonte desses africanos. Só que aí a nossa academia, como você falou na introdução aí, ela é toda elitista, ela é racista. Então ela não valoriza o negro que estava com a ferramenta na mão e que tinha todo o protagonismo da extração. Porque o europeu que estava aqui, principalmente o português, eles não tinham tradição mineradora, eles tinham tradição de navegação, de comércio e coisas e tal, mas de mineração eles não tinham. Então eles precisaram importar mão de obra especializada, só que essa importação foi esse processo desumano da escravização. Então a gente fez todo o inventário desse patrimônio com a ideia de criar um parque arqueológico, e agora vem mais a ideia de criar um museu de território, que é onde a própria comunidade entende o valor do lugar e usufrui, né, e faz a gestão desses espaços. Então a gente, no trabalho de mestrado, inventariamos todas as estruturas, todos os sistemas de mineração, para que seja a base para essa tomada de decisão de se criar um museu de território aqui na região. Qual que é a problematização e quais são as questões, né, que hoje esse efeito de centralização tem causado na cidade? A exclusão total, né? Porque se você pensar bem, tudo que funciona lá no centro histórico formal, que a gente chama, porque aqui também é uma parte histórica da cidade, e até a principal, porque sem as minas, sem os trabalhos de mineração, não existiria todo aquele casario, toda aquela cidade fantástica que a gente tem lá embaixo. E somente essa cidade que é mostrada para o mundo. Então, todo mundo que estiver vendo o vídeo aqui, na hora que falar em Ouro Preto, ele já vai imaginar uma igreja barroca, né, cheia de janelas e tal, e nunca vai pensar em Ouro Preto como lugar que tirou essa quantidade de ouro, que mudou a geopolítica mundial, né, financiou grandes revoluções aí, Revolução Industrial Francesa, muito financiada com esse recurso.
E aí esses bairros que ficam na região da Serra, eles ficaram afastados de todas as políticas de preservação que o centro histórico tem. Você vê que lá no centro a cidade é toda conservada, os serviços funcionam, né? Os serviços urbanos funcionam, e na Serra a gente fica aqui sem esse mesmo cuidado. E esse trabalho que a gente faz aqui no Mina do Veloso, a gente quer descentralizar pelo menos o turismo. Então que o turista que vem aqui, o visitante que vem conhecer a cidade, ele conheça a origem da cidade. E isso tem repercutido bem. Desde 2014 que a gente trabalha aqui, abriu a Mina do Veloso a visitação, e já passaram por aqui mais de 60 mil pessoas. Então tem uma receptividade do visitante de conhecer um pouco mais da nossa história. Falta somente ações do poder público instituído de diversificar esse turismo, trazer esse turismo também para essa região da Serra de Ouro Preto, que é onde está a grande história da mineração do Brasil. E que no final das contas é um processo econômico também, né? Porque ao passo que você diversifica o turismo na região, você potencializa a economia desses lugares que antes não eram privilegiados e agora passam a ser de forma econômica e histórica, pois reverbera uma temática a qual não se falam por aí. Exatamente. O Douglas estava me falando que proporcionalmente a maior cidade, né, cuja tem a maior população negra é aqui Ouro Preto. Como é esse processo? As pessoas se identificam? Como é que é isso? Como é que é esse processo cultural, né? Então, segundo os dados do IBGE, né, cerca de 73% da população de Ouro Preto se declara como não branco, né? Salvador é considerada a primeira capital e Ouro Preto, diante disso, é considerada a primeira cidade onde a densidade populacional, né, o número de habitantes, há um maior número de pessoas se declarando como não brancos. E isso pra gente é muito curioso nesse sentido, né, porque você pensa em Bahia, por exemplo, né, então automaticamente você pensa em Olodum, você pensa nos terreiros de Candomblé, né, e como o Du falou, quando você pensa em Ouro Preto, você pensa em igreja, né, você não consegue identificar essa presença negra na cidade. E creio que isso tem muito a ver com o processo de invenção do que vem a ser o barroco mineiro, né? Que é como é que fala? É uma construção feita pelos modernistas, né? Então a gente tem como marco, por exemplo, o Guia de Ouro Preto feito pelo Manuel Bandeira. Então ele vai trazer essa ideia da cidade relicário, a cidade pérola do barroco, a joia portuguesa brasileira, mas em momento algum, essas pessoas que vêm fazer esse reconhecimento, eles conseguem identificar a cidade como um grande centro de mineração. Exatamente porque eles não tinham fôlego, não tinham conhecimento suficiente para perceber a cidade a partir desse ponto de vista. E aí, quando você reconhece a cidade como esse centro de mineração, automaticamente você vai ter que valorizar as pessoas que desenvolveram esse processo de mineração, que foram os africanos, né? Então, assim, uma pergunta que eu quero deixar, assim, Ouro Preto é patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Porque ele tem um conjunto arquitetônico preservado que se diz português. Quando eu falo se diz, eu não estou menosprezando o trabalho dos portugueses. Mas eu gostaria de trazer a atenção porque quem vai construir essas casas? A importância da mão preta como nesse processo falou, né? De desenvolvimento. Quem está com a ferramenta na mão e quem está pensando na execução dessa ferramenta, né? E aí você pensa que aqui foi extraída essa quantidade absurda de ouro e que esse ouro ele mudou a formação geopolítica do mundo, né? E como é que se dá aqui o processo cultural, os grupos, como é que é? Aí aqui na mina a gente faz assim, tem esse trabalho guiado dentro da galeria subterrânea, onde a gente passa essas informações, principalmente da importância do africano, né? Todos os guias aqui são preparados para poder falar dessa importância da presença africana aqui, para a gente poder valorizar. Esse é um ponto de resistência aqui, né? E a gente trabalha também com educação patrimonial, então onde a gente traz crianças de escola, principalmente as escolas aqui da região da redondeza aqui, a gente traz para poder mostrar esse outro lado, esse outro preto. Porque nós, afrodescendentes, a gente tem na nossa história, nos nossos livros didáticos, uma visão sempre pessimista, ruim do africano, né? Então eu lembro, na infância eu tinha vergonha de ser preto. Aí hoje eu tenho orgulho, porque eu sei que meu povo deixou de valor aqui. Então a gente quer propagar isso. Então aqui
funciona também como um ponto de resistência e de divulgação dessa importância, né, do africano aqui. E o que dá sustentação para todo o trabalho é essa visita guiada, que a gente cobra uma taxa de visitação, né? E isso dá condição econômica do processo funcionar e a gente tentar expandir agora, criar roteiros na serra, que você possa caminhar pela serra, pelo bairro e ter essa visão completa de toda a sistemática aqui de mineração, que é fantástico. Do legado cultural que vocês estavam me falando, por exemplo, tem as panelas de pedra-sabão, que é de uma galera que é oriunda de Moçambique. Esse é um trabalho que a gente teve contato agora há pouco tempo, porque a pedra-sabão é um carro-chefe aqui do artesanato local e tudo. E se você for reparar bem, quem que trabalha com pedra-sabão na Europa? Não existe pedra-sabão na Europa. Então o europeu não sabia mexer com a pedra-sabão. O indígena que estava aqui também não trabalhava com ela. Então vem essa leva de africano, principalmente de Moçambique, que já tem uma cultura de trabalho, de utilizar a pedra-sabão com finalidade de fazer essas, né, poterias e fazer esculturas, porque era muito fácil de trabalhar, né, era muito fácil de moldar. Então, é uma parte que a gente ainda está buscando, né, fomentar mais para a gente poder levar essa discussão, não só da importância do negro na parte da engenharia, mas também na parte de utilização de materiais para todo o adorno da cidade e coisas do tipo. Sim. Além desse fazer artesanal, o que a gente pode encontrar de outras linguagens culturais aqui da presença africana, da presença preta aqui em Ouro Preto? Tem a língua, né? Porque a forma do mineiro falar, a comida nossa aqui, boa parte dessa herança cultural também, da língua e da comida, da culinária, tem a mão africana. É só a gente começar a prestar atenção no que a gente come, como que a gente fala, que você vai ver que o africano está ali. Só que isso não é passado pra gente. Às vezes a gente nem tem consciência total de toda essa influência africana. Então, o trabalho nosso aqui está apenas começando. Então, tem muita coisa para a gente buscar, embasar, como a gente fez com o trabalho de mestrado. A gente pretende que outros, né, também desenvolvam trabalhos acadêmicos, porque a gente tem que entrar lá na academia também, tem que mudar a visão deles lá. E aí começa a aprofundar essas pesquisas para deixar isso bem claro e disponível, principalmente para popular, para as gerações futuras. Se vocês tivessem que... Então é importante falar também do reinado, né? O reinado é uma festa que acontece aqui nas primeiras semanas de janeiro e é uma festa que é para reverenciar o Chico Rei, né? Então vem as guardas de Congado, de Moçambique, de Caboclinho. Então são várias manifestações culturais de matriz africana que acontecem em Minas Gerais. E aí são grupos de mais de 400 guardas que se reúnem na cidade de Ouro Preto para poder louvar esse que é considerado como o negro libertador, né? A história do Chico Rei ela é toda controversa porque a gente não tem registro histórico para, de fato, que comprove que o Chico Rei de fato existiu. Mas uma coisa muito interessante que a gente pega da história dele é que ele é um negro minerador que, a partir da sua inteligência, ele consegue libertar todo o seu povo, né? Então essa festa que acontece em janeiro aqui é exatamente para louvar esse negro libertador. E é uma festa tão importante quanto a festa da lavagem do Senhor do Bonfim, por exemplo. Mas como a gente passou por um processo de gentrificação da história mineira, né, isso acontece quando a capital é transferida para Belo Horizonte, em 1897, quando você transfere a capital para Belo Horizonte, você está totalmente apagando a história colonial de Minas Gerais. Tanto que as poucas referências que a gente tem de Minas, né, quando você fala do período colonial, os personagens que a gente vai ter é o Tiradentes, Chico Rei e Chica da Silva, os mais exponenciais. Os negros eram imensamente maior a quantidade de negros que estavam aqui na região. Então houveram vários outros protagonistas negros que não são reverenciados historicamente. Um outro fato interessante de falar da história negra em Minas Gerais é do Quilombo do Ambrósio. O Quilombo do Ambrósio ele é considerado um quilombo que ele tenha sido talvez tão grande ou maior que o Quilombo dos Palmares. Mas só que essa referência ela não é trazida historicamente, né? Então, dá ou não dá para desconfiar da maneira como essa história é narrada, né? E aí é esse processo que a gente está fazendo. A gente encontrou um fio de meada e aí a gente está desenrolando esse novelo para poder conseguir chegar no final desse fio de meada. Se vocês tivessem que deixar alguma mensagem aí para a galera, qual seria? Eu falo que quem vier a Ouro Preto tem que conhecer a história da mineração, porque essa história da mineração foi uma história
Acho que nem só quem vier a Ouro Preto, né? Todo mundo deveria conhecer. Conhecer a história, porque foi o primeiro legado que o africano deixou aqui na região de Minas Gerais, porque esse processo dessa vinda forçada, dessa migração forçada para cá, na agricultura, boa parte dos conhecimentos de agricultura também foram trazidos pelos africanos, porque se a gente pegar a Europa e o Brasil, são climas totalmente diferentes. A África já tem várias regiões da África que tem um clima bem semelhante. Congo, né, Angola, Moçambique, são regiões que estão com o mesmo clima, mesmo tipo de solo, mesmo tipo de condições climáticas. Então, num primeiro momento da nossa história, eles sequestravam pessoas nessa região para poder trazer para a agricultura. Depois sequestraram uma outra região, Costa da Mina, Gana, Togo, Benin, que eram os caras que já conheciam mineração na África. Então, na verdade, nós pegamos o melhor da África. O melhor da África veio para o Brasil, né? Só que a nossa história não mostra bem assim. Então, a história da mineração aqui em Ouro Preto consegue mostrar bem essa capacidade, essa inteligência, essa sagacidade do africano. Então, tem uma fala, né, que é atribuída a Jesus Cristo, mas na verdade é uma fala egípcia, que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? E aí o processo de prisão que a gente vive nos dias de hoje, muitas vezes angustiado, sem saber para onde caminhar, é exatamente porque nos é negado a gente saber informações sobre nós mesmos, né? A gente está sempre dentro dessa questão da discussão racial, e aí às vezes as pessoas têm dificuldade de se identificar enquanto negro e tudo mais. E na verdade, para mim, é um processo de identificação de raiz, né? Você tem um entendimento da sua ancestralidade e você poder se perceber enquanto pertencente a um processo de existência histórico, né? Porque quando você fala que um indivíduo é descendente de escravo, o escravo parece que ele nasceu numa árvore, ou, sei lá, brotou no navio negreiro, né? Então, quando você fala que alguém é descendente de escravo, você está privando essa pessoa de qualquer conexão com sua raiz histórica, né? E aí a gente fazer essa retomada, levantar esse discurso, é exatamente porque nós conseguimos identificar a nossa ancestralidade e isso nos dotou de uma capacidade de ação, né, tanto social quanto de autoestima diante da vida, que a gente vê que isso tem que ser partilhado com outras pessoas, né? E isso só chegou pra gente a partir do momento que a gente foi curioso e que a gente meteu a cara nos livros para poder entender que história é essa que a gente não sabia dela do nosso povo. E cada dia que a gente passa, que a gente estuda mais, como o Du estava falando, que há muita coisa a se descobrir, a gente fica impressionado com o tamanho do trabalho que a gente tem para que, de fato, a gente consiga restaurar a dignidade e o respeito do nosso povo. São mais de quantas minas? Mais de 450. Mais de 450 minas. A mina do Veloso é só uma delas, mas que já inicia esse processo, né, de estudo, de pesquisa e de formação. Então, se você quiser conhecer a mina do Veloso, é só você vir para Ouro Preto e da rodoviária de Ouro Preto. Como faz para chegar aqui? Da rodoviária, a gente está aqui mais ou menos a 1 km da rodoviária, então é só vir até o bairro São Cristóvão e aí perguntar a qualquer pessoa já na entrada do bairro ali, eles já indicam para vir a mina do Veloso. Mas a gente tem páginas no Google também, no Como é o nome da página? É Mina do Veloso. Que aí lá tem um... Gente, deixa like, hein? E aí lá tem os mapinhas, né? Até com GPS, tudo, do Google Maps aí, para poder a pessoa chegar até aqui. Família, é isso. Conhecer a história do nosso povo, conhecer a história da formação desse país envolve nada mais, nada menos de que a gente possa circular nesses lugares, conhecer esses lugares, para que a gente tenha uma compreensão melhor de toda essa realidade que nos é furtada todos os dias. Direto da mina do Cardoso. Veloso. Que Cardoso o quê? Do Veloso. Do Douglas. Tamo junto, família. Encosta, é nóis.